Bom dia a todos, vamos fazer mais um react, dessa vez em cima de um vídeo lá no Inteligência, entre o Flávio Morgenstern e Breno Altman. Vamos lá. Como pupilo do Olavo de Carvalho, você repetiu essa afirmação aqui hoje, que é notório por ter uma avaliação, digamos, muito peculiar da natureza do nazismo, caracterizando o nazismo como de esquerda, na contramão da maioria imensa dos historiadores e outros estudiosos do período hitlerista, incluindo aqueles autores de direita. Qual é efetivamente sua posição a esse respeito? Você curta assim, curto direto, reto? Vamos lá. Vamos lá, como eu tinha avisado, eu aceitei, eu na verdade propus esse debate, pelo contrário, por conta justamente dessa questão de sempre falar Olavo de Carvalho e associarem a teorias da conspiração, não tem nenhuma efetividade acadêmica, assim por diante. Ora, vamos lá, Breno. Nacionalsocialismo, ele se caracteriza como um movimento que não é o comunismo, não é o capitalismo. Isso aí tá bem de praxe para todo mundo. Posso fazer só duas perguntinhas rapidíssimas aqui? Só de volta? Só coisa rapidinha. Mas você não quer utilizar depois quando você for fazer pergunta? Não, só um sim ou não, pode ser? Só um sim ou não. Tá. Coisa rápida. Qual foi o primeiro país nazista do mundo? Você vai me responder, tá no seu tempo de responder. Tudo bem. Quem foi inventor da ideia do nazismo? Também o que você vai responder seu ponto de vista. Pois Depois eu vou usar meu tempo para te rebater se for o caso. Ok. O nazismo... Eu acho que aí é um erro aí de debate. O Morgenstern não deveria fazer esse ping-pong, porque ele está no tempo dele. Né? Ele acaba perdendo tempo, tumultuando a resposta, na realidade, ajudando, né, o Breno, né? Ele deveria ficar nele em vez de evitar esse ping-pong que só confunde, né? Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Ele não... Eu queria ver onde que tá o tempo, só para eu... Aqui, ó, 1 minuto lá, tá vendo? 1 minuto, tá bom. São 3 minutos que eu tenho agora, né? Nazismo, ele surge justamente de movimentos de esquerda, tá? Movimentos de esquerda que eles surgem com causas muito claras, que eram coletividade das terras, que era um movimento anticlerical, um movimento anti tudo aquilo que os conservadores defendiam, por exemplo, a monarquia Habsburgo. Eu vim aqui com o brasão da monarquia Habsburgo do Império Austro-Húngaro, justamente por conta disso. O Hitler, antes de odiar os judeus, ele odiava principalmente os monarquistas, a monarquia Habsburgo. Depois começou a falar assim, esses caras são defensores de judeus que estavam fugindo, olha que coisa curiosa a gente pensar nisso, eles estavam fugindo da Rússia para a Alemanha, para a Áustria, na passagem do século XIX para o século XX, é justamente o país que mais recebe judeus na Europa, são justamente as duas monarquias germânicas ali. Por que bom, vamos fazer aqui alguns comentários, não sei se ele vai prolongar isso, então vamos já fazer aqui. Bom, claro, eu já escrevi vários vídeos sobre isso, está no meu livro sobre Segunda Guerra. O nazismo é claramente de esquerda, o Hitler odiava o livre mercado, o próprio nome do partido era Nacional Socialista, o Hitler queria fazer uma espécie de socialismo tribal alemão, coletivista. Ele colocou as empresas alemãs a serviço do partido, então não tem nem sombra de dúvida que o nazismo não se harmoniza com ideias de livre mercado, de livre iniciativa e nem de defesa da propriedade privada, né? Então, isso aí fique claro. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que o nazismo não é marxista, quer dizer, não vai se encaixar num modelo preconizado por Marx, né? É um modelo socialista, mas diferente. Socialismo é gênero, né? Então nós temos aí, antigamente, os teóricos do socialismo utópico, Marx com o suposto socialismo científico. Tivemos aí as experiências socialistas na União Soviética, na China de Mao Tse-tung, que tinham suas diferenças. Tivemos uma experiência socialista no kibbutz em Israel, também diferente, todos eles agrupados no mesmo gênero socialista. O fascismo também era socialista, Mussolini nasceu socialista, ficou a vida inteira defendendo o socialismo, morreu socialista, e o Hitler também, só que o socialismo do Hitler
era um socialismo diferente, né? Você pegar o nazismo não vai se encaixar em outros modelos socialismo, porque ele tinha as suas particularidades, e particularidades assim muito evidentes, o forte conteúdo racial, infelizmente, né? Ligado a esoterismo, ao grupo da Thule e tal. Bom, o assunto é longo, não vou aqui desenvolver muito sobre isso. Em relação a essa migração de judeus que estavam vindo do Império Russo em direção à Europa Central, judeus askenazes, claro, eram por causa dos pogroms na Rússia, né? Então, a Rússia, lá no final do século XIX, década de 1880, começou a perseguir os judeus, né? Nos chamados pogroms, e aí muitos fugiram. Muitos também foram para os Estados Unidos, né? Houve uma grande imigração de judeus em direção aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país do mundo que mais recebeu judeus, né? Discutivelmente, e quem não quis sair da Europa teve que acabar se mudando, e muitos foram para a Europa Central, né? Muitos foram para Viena, né? Tinha uma comunidade judaica em Viena muito forte, né? Bem grande, bem próspera, até do ponto que teve um grande desenvolvimento intelectual e tal, ligado aos judeus, né? Então é essa a razão. E esses dois países, eles têm um movimento chamado Völkisch, movimento do povo, sempre entendido como uma população espiritual, aqui no caso, né? Que queria dizer assim, olha, vamos expurgar todas as influências estrangeiras. Então, ele se marca como um movimento nacionalista em primeiro lugar, primeira marca do nazismo é isso, porque eles são contra monarquias internacionalistas, como a monarquia Habsburgo, que tinha 11 etnias dentro de si, 14 línguas faladas dentro do império. Então, assim, a primeira... Muito bem observado, como o Hitler era adepto nacional, não era só ele nacional. Se não me engano, aliás, o nacional-socialista nasceu de grupos comunistas dentro do Império Austro-Húngaro, mas isso é outra história. Bom, o fascismo também é uma espécie de nacional-socialismo, e o Hitler também é um nacional-socialismo étnico, né, que visava assim, uma homogeneidade racial. A marca do nazismo é ser nacionalista, acho que ninguém discorda disso. Só que o nazismo, ele surge justamente como um movimento revolucionário, tal como a Revolução Francesa foi um movimento nacionalista, foi um movimento que queria colocar cada país da Europa dentro de um Estado-nação, abolindo as monarquias que eram internacionais, o dinamarquês casa com o sueco, que não sei mais o que, ele surge como uma resposta a essas monarquias conservadoras, portanto, e surge dentro dos movimentos de esquerda. Agora eu quero saber quem que criou o nazismo e qual o primeiro país nazista do mundo? Foi? É nos 3 minutos que eu tinha, né? Você tem 5. Ah, eu tenho 5? Bom, então deixa eu só continuar com alguns aspectos. Aqui a gente pode analisar, vou aqui falar do primeiro país, tá? Que criou o nazismo. Qual que era o panfleto, né, dele, a coletivização de todos os meios de desenvolvimento, a reunião da luta de classes com a disciplina nacional, o renascimento nacional e a democracia como condição do socialismo. Isso aqui confunde todo mundo hoje, né, que se associa democracia como se fosse a salvaguarda anti-socialismo e anti-nazismo, sendo que eles preconizavam justamente esse modelo de democracia. O Exército Popular Armado, assim por diante. Quando a gente vai analisar qual que é o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eu não vou me focar nesse nome, não, nem adianta falar sobre isso. Eles praticamente copiam esse negócio, né? Eles copiam. E o que eles colocam de adicional, né? Vamos nos livrar da influência super poderosa, né? Dos comerciantes judeus, tá? Em todos os domínios da vida. Eles querem fazer uma amalgama de todas as regiões da Europa de população alemã e unir, tá, em um único país que vai ser chamado, né, de o Reich
alemão. Acho que essa palavra Reich que a esquerda adora, né? Tá vendo? É um novo Reich, portanto é de direita, portanto é um reino. Não tinha nada a ver com monarquia, não tinha nada a ver com nada do que a direita defendia, nem coisas do tipo. Olha o que eles demandam: plebiscitos constantes para todas as questões fundamentais do Reich, dos estados e das províncias. Você imagina um conservador naquela época pedindo essa democracia plebiscitária. Quem é que defende isso? É o Hugo Chávez, toda a esquerda mais populista, né? E depois, né, eliminar todos os banqueiros judeus da vida de negócios e a criação de bancos nacionais com uma administração democrática. Eu não sei se esse programa aqui se discorda de alguma coisa dele, Breno. Vamos lá. Minha réplica, não é isso? 3 minutos. Eu acho que essa sua explicação, Flávio, é completamente despropositada e não tem lastro nos estudos históricos. O regime nazista, o movimento nazista, ele nasce como uma resposta fundamentalmente à crise da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e à ascensão dos movimentos revolucionários que colocavam em xeque o capitalismo na Europa, que haviam sido vitoriosos na Revolução Russa em 17 e que ameaçavam o capitalismo alemão depois da derrota da Alemanha na guerra. Esses movimentos revolucionários foram muito poderosos, especialmente até 1923, e os instrumentos normais que a burguesia tinha para enfrentar os movimentos revolucionários, que era o liberalismo, o conservadorismo, esses instrumentos não davam conta daquela situação em função da profunda crise da Alemanha. Em resposta a isso, surge na Alemanha o movimento nazista. Em resposta a isso, também surge na Itália o movimento fascista. Aqui ele está colocando como resposta, dizendo que o nazismo é um movimento conservador em atenção à força comunista. É verdade que a Alemanha teve uma tentativa lá comunista em 1919, né? Mas essa força é exagerada, por uma razão muito clara. Havia eleições na Alemanha e o Partido Comunista nunca ganhou as eleições. Então, se ele tivesse toda essa força, isso aí deveria ser retratado. Deveria ter sido, ou melhor, deveria ter tido um resultado prático nas eleições, e não foi o que a gente viu. Então, toda essa força aí comunista, embora eles faziam muitas agitações, eram minorias muito mobilizadas, dizer que eles estariam prontos a assumir o poder na Alemanha e em outros países ali da Europa Central Ocidental é um exagero enorme, né? São, ao mesmo tempo, um movimento que buscava reorganizar o Estado alemão e o Estado italiano e enfrentar os movimentos revolucionários liderados pelos comunistas. Essa é a marca de nascença do nazismo, o combate ao socialismo. Ele só nasce por esta razão, sem a... Isso aí não é verdade, justamente. Primeiro, que você pode ter um socialismo lutando contra outro socialismo. As pessoas às vezes têm uma visão muito monolítica do socialismo, acho que o socialismo é uma ideia só, e que quem é contra essa ideia monolítica socialista é antissocialista. Não é. Conforme eu falei, o socialismo é gênero, no qual nós temos espécies, né, que eu já falei, não vou repetir. E esse daí pode entrar em choque, visões diferentes de socialismo. Por exemplo, nós vimos os choques, historicamente falando, entre a China e a União Soviética, que até trocaram bala na fronteira. O Vietnã comunista invadiu o Camboja, igualmente comunista. A China depois invadiu o Vietnã, tudo lá comunista. A Etiópia comunista, teve sua guerra contra a Somália comunista. Depois, historicamente, vários grupos comunistas também entraram em choques ideológicos, por exemplo, os stalinistas e trotskistas, até hoje, né? Você vê grupos na internet stalinistas e grupos trotskistas, que um fica criticando o outro. Então, o fato de se combater uma vertente do socialismo não significa que a pessoa seja antissocialista. Isso que eu falei, uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender no nazismo é que não é exatamente o socialismo preconizado por Marx e implementado por Lenin na União Soviética. Você pegar o nazismo não vai encaixar naquele modelo, mas igualmente ele era socialista pelo programa de governo dele, pelas ideias dele, como ele nasceu e tal. E ele nasceu dentro, é importante frisar isso, dentro de uma coisa esotérica, dentro de uma instituição esotérica ligada ao grupo Thule, que tinha até um grupo mais reservado, Vril, ligado a pessoas totalmente esotéricas, como Sebotendorf. Lá dentro do grupo Thule estava o Rudolf Hess, chegou a ser o número 2 do partido nazista.
Rosenberg, outro que pertencia a isso, Himmler, né, poderoso da SS, totalmente esotérico. Então se esquecem que o nazismo tem sua particularidade esotérica. É um socialismo criminoso, assassino, genocida, claro, que queria a uniformização da sociedade alemã, uma visão tribal, misturava tribal, paganismo e esoterismo, então uma coisa mais particular, diferente do stalinismo, né? Essa razão, não surgiria o nazismo e não surgiria o fascismo. Sem a Revolução de Outubro e o crescimento do movimento revolucionário dos trabalhadores, não existiria nazismo, não existiria fascismo. O nazismo incorpora na sua retórica uma série de elementos para enfrentar aquela situação na qual os trabalhadores estavam profundamente descrentes do capitalismo na Europa, porque viviam numa miséria danada depois da Primeira Guerra Mundial. O nazismo opera vários truques de retórica. Uma delas, o seu próprio nome, Partido Nacional Socialista. Mas isso não quer dizer que ele seja um partido socialista. Por exemplo, você, por razões artísticas ou místicas, resolveu se autodenominar Flávio Morgenstern. Você mudou seu nome para ter um nome artístico que te fazia bem. Mas isso não quer dizer que você é alemão, nem que você é judeu, porque o seu nome é Flávio Azambuja Martins. Você é um brasileiro. Azambuja vem de uma vilazinha lá em Lisboa, que é árabe, que tem um belo lugar de comer lá. Eu já fui a essa Vila Zambuja por coincidência. Mas você não tem nada a ver com alemães, não tem nada a ver com os judeus, embora você se assine Morgenstern, não é? A mesma coisa fez o Partido Nazista. Ele se denomina Partido Nacional Socialista para que os trabalhadores que estavam em luta contra o capitalismo entendessem o nazismo como inimigo daquele Estado liberal. O Breno está incorporando o velho discurso marxista-comunista de trabalhadores contra o capital. Olha, historicamente, os líderes comunistas, ninguém foi trabalhador. O Marx era um espertalhão que dependia de ajuda do Engels, nunca trabalhou numa fábrica, sequer visitou uma fábrica, né? O Engels era rico, dono de empresa. O Lenin não era trabalhador braçal, era intelectual, né? Então, todos os líderes, quando se vê, salvo algumas exceções, era tudo gente intelectual, tudo gente burguesa que supostamente estava lutando pelos trabalhadores. O trabalhador mesmo estava preocupado em sustentar a família, né? Ganhar dinheiro, lutar contra as condições difíceis e tal. Esse que era o dia a dia do trabalhador. O trabalhador não estava pensando em revolução coisa nenhuma. E depois, o resultado na Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em crise por causa da guerra, não por causa do capitalismo, né? Especialmente a Itália estava péssima, né? Estava com crise atrás de crise, e essa crise econômica que a Itália sofreu era consequência da guerra, não consequência do capitalismo, né? Pelo contrário, o capitalismo fez a riqueza, por exemplo, dos Estados Unidos, fez a riqueza da Alemanha, a Alemanha se recuperou rapidamente, falando do ponto de vista industrial, né? Então essa é a velha lenga socialista, né, comunista, aquele discurso cansativo, né, do Marx, né, que infelizmente ainda tem pessoas que defendem. Daquela burguesia, daqueles partidos que haviam levado a Alemanha à guerra e à destruição. Então a gente tem que ir para além das aparências. Na essência, o nazismo faz... Só um parênteses aqui, também a Primeira Guerra Mundial é um fracasso das visões do Marx, as visões do comunismo, porque não se viu patrões lutando contra os empregados, capitalistas contra proletários, se viram nações contra nações, proletários aliados com o capitalismo de uma nação, capitalista de uma nação, contra proletários e capitalistas de outra nação, né? Isso aí fomentou, então, o nascimento do nacional-socialismo com pessoas espertas como Mussolini, que era muito ruim, estou falando que ele era esperto, inteligente, estou falando que ele era bom, tinha ideias péssimas, era melhor que nunca tivesse conquistado o poder. O Mussolini pensou corretamente de que não dá para implementar o socialismo sem o nacionalismo, porque o Marx era contra o nacionalismo, o Marx era contra a existência de nações, né? Ele queria uma revolução mundial e ele pensava que depois, no futuro, com o advento da revolução, as nações iam desaparecer, né? Então as visões do Marx se provaram completamente incorretas na Primeira Guerra Mundial.
faz parte do campo de direita. O campo de direita no século XX é o campo que defende o capitalismo. O campo de esquerda é o que defende o socialismo. No campo que defende o capitalismo estão os conservadores, os reacionários, os liberais, e o nazismo, e o fascismo, e formações mais específicas como o sionismo. Estão no campo de direita. No campo de esquerda. Então, aí, de novo, aí eu não vou voltar, né, ficar falando. Tal. Bom, o sionismo, aí já vamos começar, aí é uma outra questão. Se for o sionismo lá que fundou o Estado de Israel, era socialista, né? Davi Ben-Gurion era um socialista declarado, o partido dele, o Mapai, né, era pertencer à Internacional Socialista. Bom, vamos ver o que ele vai dizer do sionismo. Né? Esquerda estão todos aqueles que são contra o capitalismo. Estão os comunistas, mas também estão os sociais-democratas, estão os anarquistas e outros grupos. Essa é uma diferenciação absolutamente majoritária na historiografia, incluindo a historiografia de direita. Agora a pergunta do Flávio. Ele tem direito a uma réplica. Não, essa é a réplica. Ah, tá, desculpa. Tá. Agora é a pergunta do Morgenstern, Tá aqui defendendo seu direito. do Flávio. Se você quiser fazer algum comentário, você tem 3 minutos para comentários e fazer a pergunta pro Bruno, tá bom? Não, eu queria fazer de novo as perguntas. Qual que foi o primeiro país nazista, nacional socialista do mundo e quem inventou essa ideia? O primeiro regime nazista foi a Alemanha. Quem foi que inventou o nazismo? Não sei quem que inventou o nazismo. Vamos lá. Quando você Isso aqui, deixa eu falar uma coisa, já que essa é a sua pergunta, Sim. os seus 3 minutos, é assim. Nós temos que, isso aqui não é um quiz show, isso aqui é um debate a sério, não é? Um debate a sério. Um debate a sério não é um jogo de conhecimento. Não, mas não é isso que eu quero. Não é um jogo de perguntas desse tipo, senão eu posso te fazer uma série de perguntas e a gente ficar nesse joguinho. Eu sempre posso falar não. Nesse o Breno tem razão, aí como estratégia de debate, o Flávio está errado. Você não pode partir para um ping-pong, né? Ele está certo, isso aqui não é um quiz show de quem sabe mais data, mais origem das coisas, um debate de ideias, de articulação, de argumentação, não é de ping-pong. Nesse ponto aí, embora a verdade esteja com o Flávio Morgenstern na linha de argumentação, nos conhecimentos que ele apresentou, nesse ponto o Breno está certo. Isso aí não é um quiz show. Vamos aqui. O primeiro regime nazista que surge é na Alemanha. Ele é precedido do regime fascista, que é o regime fascista estabelecido na Itália por Mussolini. Esses regimes só puderam existir porque os conservadores e os liberais permitiram o acesso, tanto de Mussolini na Itália, quanto o de Hitler na Alemanha. Hitler, por exemplo, ele era minoritário no parlamento. Ele não tinha maioria no parlamento alemão. Ele jamais poderia ter chegado a ser chanceler se o partido do centro católico na Alemanha, que tinha como um de seus principais líderes, von Papen, não preparasse a ascensão do Hitler, não convencesse o então presidente conservador, o general Hindenburg, a nomear Hitler chanceler, e se o partido de centro católico não tivesse armado uma maioria para Hitler poder ser primeiro-ministro. Mais ainda, o partido do centro católico votou na lei de poderes especiais que estabelece a ditadura nazista em 1933. Hitler só pôde ter 2/3 do parlamento alemão porque os conservadores votaram junto com o partido nazista. Os conservadores na Alemanha permitiram a ascensão de Hitler. E os Bom, então aí vamos comentar. Permitir a ascensão não significa, não prova que o outro lado seja comunista. Então, por exemplo, capitalistas já financiaram partidos comunistas, por exemplo, os bolcheviques foram financiados pelo banqueiro da Revolução, que era o sueco, cujo nome que agora esqueci, foram financiados por bancos de Nova York, né? Então, o comunismo no mundo inteiro foi apoiado por banqueiro. A China foi a abertura com a China, o fortalecimento da China comunista foi proposta por Nixon, Kissinger e Rockefeller. Quer dizer, morava na maior potência do mundo, os Estados Unidos, maior potência capitalista. Então, o fato de capitalistas e conservadores, de modo vergonhoso, apoiarem determinados partidos, não significa que esses partidos sejam conservadores ou de direita. No caso da Alemanha, foi uma vergonha esse partido centro, né, que era liderado por um médico na origem, esse Dr. Kass, se não me engano, esse Dr. Kass, então aceitou apoiar o Hitler, uma vergonha completa. E esse von Papen realmente foi o articulador
junto com o presidente alemão, porque era presidente, né, e primeiro-ministro, articulador para a ascensão do Hitler. O Hitler inicialmente era chanceler, primeiro-ministro, mas aí depois ele foi concentrando o poder com o apoio do parlamento, o apoio dos outros partidos, né? Foi uma vergonha isso. Foi um jogo político que destruiu a Alemanha e que foi uma das causas da Segunda Guerra, né? Não podemos mentir a esse respeito. Agora, esse jogo político de cúpula não reflete o sentimento dos católicos na época, porque o Hitler, a maior parte do eleitorado do Hitler era de protestantes, né? O eleitorado católico se concentrava no partido do centro e no partido da Baviera, já que a Baviera sempre teve muito católico até hoje. Então isso aí não se reflete no sentimento dos católicos, que não votaram só em minoria. Na realidade, o Hitler teve um apoio entre os católicos só no começo, justamente na Baviera, mas depois houve um grande distanciamento. Depois o Hitler odiava os católicos, Hitler perseguiu padres, mandou matar padres, fechar colégios católicos, perseguir a imprensa católica e tal, né? Então, o Hitler era adepto de um paganismo totalmente avesso ao cristianismo, né? Então, quem votou mais no partido nazista foram os protestantes. Agora, esse apoio de cúpula e não da população católica, do Dr. Kass, do von Papen e de outros, né, foi uma vergonha. Conservadores e liberais na Itália permitiram a ascensão do Mussolini. E por que isso acontece? Porque conservadores e liberais são iguais aos nazistas? Não, mas porque conservadores e liberais fazem parte do mesmo campo ideológico do nazismo. Eles não são nazistas, mas eles se dispuseram a se aliar com o nazismo para derrotar os comunistas, para derrotar o campo do socialismo. Foram eles os cúmplices, os avalistas da ascensão de Hitler. Sem von Papen não existiria o governo de Hitler. Sem o Partido do Centro Católico não existiria o governo de Hitler. Sem os conservadores e liberais na Itália não existiria o governo de Mussolini. Então é uma... Então, o Mussolini era socialista, é claro, né? O fascismo, então, o socialismo, entender o fascismo como uma corrente de esquerda em um tipo de socialismo é ainda mais fácil que entender que o nazismo, né? Claramente. O fascismo lá tem como base o sindicalismo revolucionário, né? O próprio nome facho, né? Significa feixe de varas, um símbolo que depois o sindicalismo revolucionário adotou, e aí fascismo é de faixa, né? Feixe de varas. Que era o símbolo dos lictórios romanos, que era usado pela República como um símbolo republicano, depois passou a ser um símbolo do sindicalismo revolucionário italiano. Então, o fascismo, o fascismo italiano, ele é herdeiro desse movimento sindicalista socialista. O Mussolini era socialista, né? Isso é claro, e realmente lá teve apoio, né? O próprio rei, era um rei totalmente fraco, horroroso, né? Vittorio Emanuele III, horrível, e que acabou aceitando o governo do Mussolini, né? Isso foi uma vergonha também. Aliança apoiada pela grande burguesia da Itália e da Alemanha que permite a ascensão do fascismo na Itália nos anos 20 e, finalmente, do regime nazista em 1933. Esses são os dois grandes regimes fundamentais do campo nazifascista, a Itália de Mussolini e o regime nazista da Alemanha estabelecido em 1933. O resto... Só que o fascismo e o nazismo são muito diferentes também, não é igualzinho como eles fazem, né? As ideias do Mussolini e do Hitler foram aliados, claro, mas tem sua diferença. Usar o termo nazifascismo é bem problemático do ponto de vista histórico e lógico, né? Isso é parolagem, jogo de quiz show. Tem mais tempo, tá? Se você quiser, são 5 minutos. Eu ainda tenho 5 minutos? Não, vamos. Tem 2 minutos perfeitamente. Essa história de regra me confundiu um pouquinho, mas vamos aqui aprofundar esse debate. O campo da direita, no qual está o nazismo, mas também os conservadores, os liberais, que é o que defende o capitalismo, ele tem outros valores que unificam esse campo. O colonialismo, o racismo, a misoginia, são valores conservadores entranhados. Este campo de direita, ele foi favorável
a colonização desde... Aí já começam umas coisas que não tem o menor sentido histórico, né? A União Soviética também teve mentalidade colonialista, né? Racismo tem entre os socialistas também, né? O Marx tem várias passagens que ele demonstrou o racismo dele, né? Então fica difícil, né? Querer associar conservadorismo. Teve elementos conservadores que eram racistas, por exemplo, o sul dos Estados Unidos, né? África do Sul, e tal, mas também teve do lado socialista, né? Agora querer colocar essa marca racista entre os conservadores é um erro histórico enorme, né? Desde antes, seja, nos séculos que antecedem o século XX, eles têm nas suas mãos o sangue de massacres raciais brutais, como, por exemplo, da Alemanha pré-nazista na Namíbia, ou de todos os massacres da colonização britânica e francesa na África e na Ásia, ou antes até, quando essa colocação esquerda versus direita não... Realmente foi um criminoso mesmo. Teve um massacre na Namíbia, foi horroroso. O Império Britânico fez massacres, fez a fome na Índia, horroroso, lamentável, né? Agora, o lado socialista da União Soviética perpetrou massacres, a China também, né? E tal, vamos lá. Tinha a contemporaneidade que tem hoje, esse campo de direita é responsável também, lá atrás, o liberalismo foi responsável, foi cúmplice do racismo, da escravidão, do transporte de população negra da África para servirem de escravos nas Américas. O campo de direita está vinculado a esses valores, coloniais. É a forçação, né? Depois, se usar termo direita e esquerda antes da Revolução Francesa, quando surgiu os termos, aí fica complicado, né? Fica complicado, é um anacronismo histórico, é um anacronismo, né? Colonialismo, racismo, defesa da propriedade privada, isto é o campo da direita, misoginia. Bom, mas a defesa da propriedade privada está certíssimo, né? Lógico, isso é um direito natural. O antissemitismo nasce no campo de direita, não é apenas o nazismo que era antissemita. O caso Dreyfus ocorre na França, um caso de antissemitismo histórico, quando a França era governada por um partido conservador tradicional e não por um partido nazista. O nazismo, portanto, é da mesma família dessas outras correntes, e ele é intrinsecamente de direita. Intrinsecamente de direita. Não, aí já começou a misturar, né, antissemitismo com primeiro, toda forma de racismo, o antissemitismo está tudo errado, claro. Agora, querer associar isso a conservadores, a gente de direita, aí já começa a complicar, né? Réplica, 3 minutos. Vamos lá, Breno, você começou a sua réplica minha. Na verdade, eu queria muito que você fizesse essa resposta que você deu, por isso que eu falei, não, primeiro eu quero essa resposta antes de qualquer mais nada, porque você começou a sua fala sobre mim dizendo que o que eu sei sobre o assunto, supostamente, está baseado em nada, né, que os historiadores não concordam. Em 1896, tá? Você teve uma série de mudanças ali dentro do Império Austro-Húngaro, e assim, precisamos entender que esse império ele é razoavelmente federalista, ou seja, tem regra para Morávia, tem regra para Boêmia, tem cada um ali seus microparlamentos, assim por diante. Eu vou mostrar como você não sabe do que você está falando, porque, em primeiro lugar, apareceu o Partido Democrata Social Tcheco. Depois, o Partido Social Democrata, ou austríaco, ali no caso, que se focava na parte germânica de Viena. Esses dois partidos fazem parte da Internacional Socialista. Ou seja, negar que eles sejam partidos de esquerda não é só o nome. É por isso que eu falei, eu não estou ligando para o nome. Não adianta ficar se focando no nome. Sou uma pessoa da linguística. Eu sei que um nome de uma coisa não significa uma descrição daquela coisa. O nome Flávio significa loiro. Eu não sou loiro, é meu nome mesmo. Então não adianta falar isso. Quando você tem uma mudança, então, desses partidos, eles se unem, depois tem um racha, depois o próprio Partido Democrata Social Tcheco, ele funda o primeiro Partido Nacional Socialista, que é o Partido Nacional Socialista Tcheco, Narodne Socialistica Strana Česka, tá? Em 1919, quem é o líder dele é Edvard Beneš, tá? Simplesmente um dos grandes nomes lá na Tchecoslováquia, que já nasce como um partido, como um país dominado pelos socialistas, no qual
você tem justamente essa descrição A que eu fiz Tchecoslováquia aqui. era dominada pelos socialistas do século XIX? No século XX, desculpa, 1919, não século XIX. Ela era dominada pelos 1919, socialistas em 1919? A Tchecoslováquia? 1919, ela tem um partido socialista que já tem Que uma governava? forte... Não é que governa. Então não dominava se não governava. Tudo bem, mas ela... Esse vai ser o grande líder socialista, o grande líder da esquerda tcheco no século XX, é justamente esse cara. O Masaryk, inclusive, ele faz a mesma crítica ao Habsburgo. Sabe qual que é a crítica dele? Habsburgo protege judeu. O grande nome do socialismo ali tá na Masaryk Enciclopédia, inclusive, tá? O que acontece na Alemanha enquanto isso? Deixa eu vendo aqui meu tempo. Na Alemanha, enquanto que... tô falando aqui já do final da Primeira Guerra Mundial. Anton Drexler, ele cria o Comitê Livre para a Paz dos Trabalhadores Alemães, tá? Ou seja, querendo reunir o proletariado, querendo falar exatamente aquilo que eu tinha falado na minha primeira fala. Coletivização dos meios, vamos unir a luta de classes ao modelo nacional, ou seja, eu não quero ficar respondendo à internacional russa ali, ficar falando com aqueles judeus, marxistas, etc, etc. Eu quero criar um socialismo de modelo nacional. Ele vai criar futuramente, né, ele quer criar o Partido da Revolução Social. Olha como é super conservador, né, super de direita. Partido da Revolução Social. Ele vai ter a carteira número 1. O Hitler vai ter a número 7. Esse partido, depois, por influência de Rudolf Jung, ele vai ser chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. 1922, em Salzburg. Só falar uma última coisa, tá? 1922, em Salzburg, na Áustria, é quando se une todas essas forças e vai aparecer um Adolf Hitler como o verdadeiro líder desse partido socialista. Eu tô procurando onde tá o conservadorismo que você joga ali, sabe, como se fosse... porque é de direita, porque os historiadores dizem. Até agora eu não achei. Você tem... Bom, o debate entre eles é longo, acho que durou quase 3 horas. Esse daqui é só um trecho. Então, é lógico que eu vou concordar com as ideias do Flávio, mas o Breno é bom de oratório, né? Ele se expressa bem e tal, e o Flávio comentou aquele deslize de querer fazer um ping-pong, né? Que aí não convém num debate dessa ordem. Mas são, infelizmente, né, o Breno repete aquela velha lenga-lenga marxista, quer colocar no campo da direita dos conservadores um monte de coisa que não faz o menor sentido, né? Bom, conforme for, a gente faz um react de outro trecho, porque fazer react de 3 horas aí fica muito difícil. Vamos ficando por aqui. E antes de encerrar, aproveitem a promoção, né, da História Eclesiástica, né, com um excelente desconto, o link está na descrição, e para entender bem da história da igreja, o Padre Rivot aborda bastante, são apenas 2 volumes, então vale muito a pena adquirir essa obra. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.